Muito bem, como foi dito, nós vamos iniciar a partir de hoje nos nossos cultos de oração e nossos estudos no Antigo Testamento. Já apareceu aí. Então, nós iniciamos esse ano esse instituto aqui na igreja, onde nós temos estudado várias ênfases. No domingo, uma classe tem estudado teologia. Hoje, mais cedo, às 19 horas, se você inclusive quiser participar, você ainda pode participar. Nós temos estudado sobre liderança no aspecto bíblico. E agora nós vamos olhar para as Escrituras a partir do Antigo Testamento. Qual que é a ideia dos nossos cultos toda quarta-feira? Nós vamos dar um panorama bíblico de cada livro que compõe o Antigo Testamento. E quando a gente fala que é um panorama, evidentemente não vai ser algo profundo, olhando todas as passagens, porque nós queremos realmente que você tenha essa visão geral do Antigo Testamento. E nós vamos começar justamente entendendo por que isso é importante. A pergunta é: por que estudar o Antigo Testamento? Se nós somos a igreja, e as instruções que nós temos a respeito da igreja de Cristo, elas estão prioritariamente no Novo Testamento, por que estudar o Antigo Testamento é importante? Essa pergunta divide muitas vezes cristãos. Tem gente, por exemplo, que acredita que o Antigo Testamento não é importante, que o que importa é a gente estudar o Novo. Não é, evidentemente, a nossa convicção. Por que nós precisamos entender bem o Antigo Testamento? Eu alistei algumas razões aqui para que você pense um pouquinho sobre isso juntamente aqui conosco, tá bom? A primeira é que o Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. Você não vai conseguir entender bem o Novo Testamento se você não tiver uma noção, pelo menos, do Antigo Testamento. Um exemplo: tente, e talvez por isso muita gente tenha dificuldade com esse livro, tente ler o livro de Hebreus, no Novo Testamento. Se você não conhecer o contexto do Antigo Testamento, você não vai entender nada ali. Ele vai falar de oferta, sacerdócio, ele vai falar de líderes do povo de Israel do Antigo Testamento. Então, o primeiro motivo para a gente entender o Novo Testamento é porque o Antigo Testamento é a base para o Novo. O que os apóstolos tinham quando eles escreveram o Novo Testamento como referência? O Antigo Testamento. Eles citam, eles usam o Antigo Testamento nos seus argumentos, nas suas escritas, o tempo inteiro. Então, para nós entendermos bem o Novo Testamento, nós precisamos entender bem a base que foi usada para que o Novo Testamento fosse escrito. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E o segundo ponto do porquê isso é importante é porque o Antigo Testamento é reconhecido como palavra inspirada de Deus e útil para a edificação da igreja. Lembra do texto que Paulo fala a Timóteo? Qual escritura que é útil para o ensino, repreensão? Toda a escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é útil para a edificação da igreja. Por isso que nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é útil para a nossa instrução, para a nossa edificação. Então, por isso que nós partimos, ou vamos partir do Antigo Testamento. Terceiro motivo: o Antigo Testamento ocupa 2/3 aí da sua Bíblia. Se você pegar o dedo assim, e parar onde, depois de Malaquias ali no começo, antes de começar Mateus, você vai notar a diferença. 2/3 da sua Bíblia são o Antigo Testamento. Então, boa parte do que a gente conhece sobre Deus está no Antigo Testamento. Quarto, Jesus e os autores do Novo Testamento utilizaram extensivamente o Antigo. Eu não tenho autores, na verdade, divergem sobre estatísticas a respeito disso, mas muitos falam que a cada 4 versículos você tem pelo menos uma citação ou alusão ao Antigo Testamento no Novo.
Se essa estatística for de fato verdadeira, significa que 25% do Novo Testamento está se referindo ao Antigo. 1 a cada 4 versículos tem uma citação ou alguma alusão, falando de alguma história, falando de algo que aconteceu no Antigo Testamento. Então Jesus citou muitas vezes o Antigo Testamento, os apóstolos fazem isso. Se você já leu, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele usa uma expressão que o tempo inteiro ele fala assim: como está escrito, como diz o profeta Isaías, como Davi afirmou. Ele está o tempo inteiro apontando para aquilo que já havia sido escrito no Antigo Testamento. Boa parte do conhecimento de Deus e do seu plano são encontrados no Antigo Testamento. Que nós conhecemos sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, na história, por exemplo, no Êxodo, na libertação do povo de Israel do Egito, sobre a providência de Deus, dando alimento para o povo no deserto. Vários atributos, ações de Deus e daquilo que Ele está desenvolvendo na história são encontrados no Antigo Testamento. Esse material, vou falar isso novamente, vai ser disponibilizado, tá bom? É só você entrar no grupo, a gente vai criar um grupo para os estudos do Antigo Testamento, então você não precisa copiar aí com pressa. Se o professor passar e você não anotou, não fique bravo com ele, tá bom? Esse material vai ser disponibilizado para você, tá? Muito bem, para entendermos bem, eu queria te dar um breve panorama. Essa imagem não é minha, eu acho que ela ficou um pouquinho pequena aí, mas eu vou explicar, depois você vai receber isso e vai ficar melhor. Da cronologia bíblica, tá bom? Dividido aqui em 9 períodos, vamos colocar assim, no Antigo Testamento, para que você entenda. O primeiro período, que está em verde ali, está escrito ali princípio. E nós vamos daqui a pouquinho, como o pastor Felipe falou, nós vamos olhar para o livro de Gênesis hoje. E nós vamos tratar bastante desse período aqui do princípio. Quando a gente fala sobre princípio, nós estamos falando do período antes de Abraão. Tudo o que aconteceu antes de Abraão, que é a era que a gente chama dos patriarcas, que é o segundo quadradinho aqui. Então pense aí, eu quero te dar como se fosse um mapa cronológico aqui, para você entender bem o Antigo Testamento. Começa aqui, evidentemente, criação, aquele período ali, Jardim do Éden. Depois nós temos algumas histórias bíblicas pós-Jardim do Éden, Caim e Abel, Enoque, Noé e o dilúvio. Nós temos o relato da Torre de Babel. Tudo isso é nesse quadradinho verde aqui, que a gente está chamando de princípio. Depois disso nós entramos no segundo quadradinho, que é por volta ali de 2200 a.C., aqui a gente já consegue datar com certa precisão, que começa a era dos patriarcas. Aqui nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José. Podemos colocar José aqui, tá bom? Então esse período é conhecido como período dos patriarcas. Patriarcas por quê? Porque são os pais da nação de Israel. Abraão, Isaac e Jacó, principalmente. Tá? São os pais ali da nação de Israel. Esse é o segundo período aqui importante da cronologia bíblica. Olhando por livro, esses 2 períodos estão no livro de Gênesis, que nós vamos ver hoje. Gênesis de 1 a 11 fala do princípio, de 12 a 50 vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, José. Tá? Então esses primeiros 2 quadradinhos, eles são o livro de Gênesis, que é um período grande da história, tá bom? Mas estão no livro de Gênesis. Depois disso vem o quê? O que acontece depois do livro de Gênesis? O povo de Israel está onde no final do livro de Gênesis? No Egito. Lembra? José vai para o Egito, toda a família vai para o Egito, por causa da fome, e passa um tempo, o povo começa a ser escravizado. Um faraó levanta lá, que não conhecia José, passou-se o tempo e começa a escravizar o povo de Israel. Aí nós temos o período do Êxodo. Êxodo é a saída do povo de Israel, do Egito, para ir em direção à terra prometida. É o terceiro quadradinho aqui, o quadradinho roxo. Está escrito Israel no Egito e o período do Êxodo. Então nós temos esse período aí que dá
quando Moisés assume a liderança do povo para tirar o povo do Egito, dá cerca de 1400 a.C. Tá? Essas informações estão nesse mapinha, você vai receber. Depois que o povo sai do Egito, fica no deserto por um tempo, temos o quarto quadradinho da cronologia, que é o período da entrada na Terra Prometida, conquista na Terra, livro de Josué. Tá? O quadradinho roxo é Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí depois, nesse quadradinho laranja, nós temos Josué e o período dos Juízes, que vem logo depois. Tá? Então pense, você sabe de cor o Antigo Testamento? A ordem dos livros? O próximo slide vai trazer uma tabela periódica bíblica aqui, né, com a divisão dos livros, tá bom? Mas nós temos Gênesis, compreende ali a criação, o princípio e os patriarcas. Aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esse período de Moisés e o povo saindo do Egito em direção à terra. São os livros da lei, a gente vai chegar lá. Depois nós temos Josué e Juízes, e também a história de Ruth, está aqui. Mas Josué e Juízes, o período onde o povo entra na terra, mas ainda não tem uma liderança unificada, não tem um rei. Se você já estudou o livro de Juízes, tem um refrão lá no livro de Juízes. O refrão é: não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. É o período onde a monarquia, o rei em Israel ainda não existia. É esse período aqui. Voltando para o cronologia aqui, nós temos embaixo, o quadradinho azul, é o período do reino. Agora começa a monarquia. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E depois? Davi e Salomão. Esse período aqui azul, quando o reino está unificado. Tivemos 3 reis nesse período: Saul o primeiro, Davi e Salomão. Depois disso nós vamos para o outro quadradinho, porque o reino se divide. 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Tribos do norte, capital Samaria. Tribos do sul, capital Jerusalém. Aqui nós temos a divisão do reino de Israel. É o segundo período. Depois disso, terceiro quadradinho é quando o povo é levado cativo. Aqui as tribos do sul, tá? Por Nabucodonosor. Ou seja, são conquistados pela rebeldia, pela idolatria, o povo é conquistado. Nesse período, cerca de 586 ali, antes de Cristo. Aí depois nós temos o período de retorno do povo para a terra. Depois de um tempo eles voltam ali sob a liderança de Esdras, Neemias. E o último quadradinho, que está em azul claro, é o período entre os testamentos, chamado de período intertestamentário. Entre o último escrito do Antigo Testamento, Malaquias, e Mateus, o primeiro escrito do Novo Testamento. Há um período de silêncio, que é chamado, que não há revelação de Deus aos profetas por cerca de 400 anos. Essa é a cronologia do Antigo Testamento. Se você for olhar por livro, o que nós temos? Os primeiros 5 livros são os chamados livros da lei, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os livros chamados históricos, e eles seguem essa cronologia, preste atenção: Josué, Juízes, Ruth, período antes da monarquia. Depois, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, período que fala da monarquia. Esses 6 livros, né? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Depois, Esdras, Neemias e Esther, períodos que falam do povo voltando do cativeiro. Então, se você for olhar a sua Bíblia até esse momento aqui, nesses livros, ela está em ordem cronológica, de certa forma. Gênesis, a criação; Êxodo até Deuteronômio, o período no deserto, saindo do Egito até a terra; Josué, a entrada na terra; Juízes, o período posterior a isso, Juízes e Ruth;
Período da monarquia, Samuel, Reis e Crônicas, e período pós-cativeiro, Esdras, Neemias e Esther. O que vem abaixo não vai estar em ordem cronológica, porque são outros tipos de literatura. São os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então você tem livros escritos por Salomão, você tem Salmos, boa parte escrito por Davi, por outras pessoas em outro período histórico. São livros poéticos que estão em vários momentos da história ali, tá? E os profetas, que também estão em vários períodos da história. Nós vamos passar por cada um desses livros e nós vamos sempre voltar a tentar mostrar. Isso aqui estava sendo escrito em tal época, estava acontecendo isso aqui, tá? Para facilitar. Mas essa é a divisão que você tem do Antigo Testamento, desse lado esquerdo aqui. Livros da lei, históricos, poéticos e proféticos. Os profetas dividem entre maiores e menores, mas isso a gente vai falar quando a gente chegar lá, tá bom? Então é aqui um panorama básico do Antigo Testamento para você e dessa cronologia histórica. Nós vamos começar, evidentemente, não poderia ser diferente, pelo livro de Gênesis, que está dentro do Pentateuco. Pentateuco é o nome dado aí à primeira divisão: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, certo? Quando o Brasil ganhou a última Copa, o Brasil se tornou o quê? Pentacampeão, tá bom? Penta são 5. Tá? 5 é penta, e teuco significa rolo. Os livros na antiguidade eram escritos em rolos, né? Então 5 livros ou 5 rolos. Essa primeira parte, o Pentateuco, trabalha essa parte da história que nós falamos, as origens, o início de todas as coisas, e o povo de Israel sendo formado, o povo de Israel indo para o Egito e saindo do Egito. Basicamente isso, os primeiros 5 livros da Bíblia. O judeu chama isso aqui de Torá. Os primeiros 5 livros, nós chamamos de livros da lei geralmente, o judeu chama de Torá. Torá significa instrução, tá bom? Geralmente traduzimos como lei, mas a melhor ideia realmente é de instrução. Você não tem só lei no Pentateuco, você tem muitas leis, mas não é só lei. Na verdade, a maior parte do Pentateuco é narrativa, tá? Narrativa do que aconteceu com o povo. Então é um escrito para instruir o povo, um escrito didático para ensinar o povo, tanto pelos exemplos, como pelas leis, como o povo de Israel deveria viver. E aí nós começamos, e agora sim, tudo isso era uma introdução para te situar, nós começamos no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, se você for pensar aí em uma história ou algo que acontece no livro de Gênesis que é marcante para você, o que seria? Oi? A criação. O que mais? O que mais tem no livro de Gênesis? Tem muita coisa, certo? Dilúvio. A Torre de Babel. O que mais? Caim e Abel, o primeiro homicídio. A vida de José, aí nós já entramos no segundo período do livro de Gênesis. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá bom? Então o livro de Gênesis talvez seja o livro do Antigo Testamento que tem as histórias mais marcantes. Aquelas histórias que quem cresceu na igreja aprende lá desde o berçário, né? São aquelas histórias famosas da criação, da entrada do pecado no mundo, de Caim e Abel, do dilúvio, da arca de Noé, né, da Torre de Babel, de Abraão, do sacrifício de Isaac, que Abraão estava pronto para entregar o próprio filho em sacrifício, da vida de Jacó e os conflitos familiares que existem, né, na família ali dos patriarcas, da vida de José, do povo indo para o Egito. Tudo isso está em Gênesis. É muito conteúdo e muito tempo na história, o livro de Gênesis. Isso é algo que a gente vai falar aqui, mas às vezes a gente vai lendo a Bíblia e de um capítulo para o outro, ou até de um versículo para o outro, passaram-se anos e anos e anos.
A história em Gênesis, ela é assim, inclusive. Ela passa rápido em um período, depois ela desacelera. Isso tem um motivo, um propósito que nós vamos ver, tá? Gênesis é uma palavrinha que significa começo, ou origem, e evidentemente o livro de Gênesis trata disso. A origem de todas as coisas. Do universo, da humanidade, do mal, do juízo de Deus, da redenção, do povo de Deus, por meio do qual todas as nações seriam abençoadas. Então, o livro de Gênesis, quando você vai ler o livro de Gênesis, é um livro que trata a respeito da origem de todas as coisas. A partir da criação, e nós vamos passando por várias coisas que acontecem aqui neste livro. O autor do livro, não só de Gênesis, mas de todos os primeiros 5 livros, é Moisés, que vem bem depois de boa parte do que foi escrito aqui, tá? Do que aconteceu aqui. Moisés, ele está no período ali do final de Gênesis, na verdade do começo de Êxodo, quando o povo está lá no Egito. Mas é ele que escreve, sob revelação de Deus, com aquilo que já tinha ficado já da história, Moisés escreve esses primeiros livros, tá bom? Aí eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Está todo mundo com Bíblia aí? Agora nós vamos dar uma passeada pelo livro. O livro de Gênesis, ele tem uma estrutura. Quando a gente fala em estrutura, pense assim, quando o pastor prega, geralmente ele fala assim, que a primeira lição que nós aprendemos, ou o primeiro princípio, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, dizem que um bom sermão batista geralmente tem 3 pontos. Pode ter mais, pode ter menos, isso não é regra, mas isso é uma estrutura que o pastor está fazendo para facilitar o seu entendimento. Olha, eu quero que você preste atenção nisso, nisso, nisso. O que você deve levar de lição para sua casa hoje é isso, isso, isso. É uma forma de dividir o texto para facilitar o seu entendimento. Os autores bíblicos fazem isso nos seus livros. O livro de Gênesis tem uma estrutura. Como nós vemos isso? Geralmente por palavras, por refrões que se repetem. Palavras que se repetem no livro que vão marcando uma divisão. E aí eu quero mostrar isso para você. A frase que se repete no livro de Gênesis, marcando divisões, e isso vai depender da sua tradução, evidentemente. Na minha tradução, geralmente diz assim: estas são as gerações de, ou esta é a geração de, ou esta é a gênese de. É a forma como Moisés vai dividindo o livro. Ele começa isso lá no capítulo 2, versículo 4. Abra lá Gênesis 2, 4. Na minha versão está assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Tem alguma versão que tem uma palavrinha diferente? Origem, história, origem. Então é a forma como Moisés vai marcando. Capítulo 1 narrou a criação, e agora ele fala assim: esta é a origem, esta é a gênese, estas são as gerações dos céus e da terra, quando Deus criou o céu e a terra. Se você vai para 5:1, capítulo 5, versículo 1, na minha versão vai estar assim: este é o livro da genealogia de Adão. Oi? Essas são as gerações de Adão. É uma outra versão. É a mesma palavrinha que está lá no original, que foi escrito. E está sendo repetida aqui por Moisés. Ou seja, primeiro ele destacou a criação, o que Deus criou do universo, os céus e a terra. Agora ele vai falar da geração do primeiro homem criado, Adão. É por isso que em Gênesis você vai ter muito genealogia. Sabe aquela parte que às vezes a gente pula na leitura? Não sei quem gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Um monte de nome difícil que às vezes a gente não sabe quem é. É proposital no livro de Gênesis. Está mostrando as origens, da onde vem. Primeiro, a origem da criação, Deus criou. Segundo, a origem da humanidade, eles vêm de Adão. Essas são as gerações de Adão. Depois, Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé. Eis a história de Noé. No meu, mas em alguns vai estar
a geração de Noé, ou a genealogia de Noé. Ele vai mostrando. Depois, não vou ler todos os textos, mas se repete. Com Sem, né, que é um dos filhos de Noé, Terá. Quem é Terá? Alguém sabe? O pai de Abraão, tá? Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. 9 vezes essa expressão é usada em Gênesis. Estas são as gerações de. Esta é a genealogia de. Então é um relato de personagens que são importantes na história, mostrando como Deus está lidando com as pessoas e pegando essas descendências dentro do seu plano. Por isso que a história muitas vezes destacada dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, depois José. Deus está mostrando a origem de todos esses povos, do povo dele, do povo que ele escolheu para abençoar as nações, e mostrando isso no livro de Gênesis, tá? Essa é a divisão principal do livro de Gênesis que nós temos aqui. Um esboço básico do livro. O que tem no livro de Gênesis? Basicamente 2 partes principais. Como nós falamos, de 1 a 11 é a história da humanidade em geral. O que nós temos aqui? A criação, capítulo 1 e 2. Relata como Deus criou todas as coisas. Depois a queda e os seus efeitos. Gênesis 3, o que acontece? Eva come do fruto, dá ao marido, eles desobedecem a ordem do Senhor, são expulsos do jardim. Gênesis 4, o que acontece? Caim mata Abel. Gênesis 5, o que acontece? A maldade do homem prolifera de uma forma sobre a face da terra, que Deus vai ter que trazer um juízo sobre a terra, que é o dilúvio. Nota como a história está passando rápida nesses capítulos. A gente não sabe quanto tempo exatamente tem aqui, mas é muito tempo. Mas conta de um capítulo para outro. No capítulo 3, tem quantas pessoas na terra? Relatadas? 4. Adão, no capítulo 4, desculpa. Adão, Eva, Caim e Abel, e um morre, então ficou 3. Só que no capítulo seguinte, capítulo 5, a maldade já se espalhou sobre a terra de uma forma que Deus vai trazer juízo no dilúvio. Ou seja, entre o capítulo 4 e o capítulo 5 passaram anos e anos e anos, que a gente não sabe quantos anos exatamente. Mas note que a história é contada de forma resumida, porque o propósito é dar esse panorama da humanidade em geral. Aí temos o dilúvio, onde Deus traz juízo sobre a terra, mas usa sua graça com um homem e sua família, que é Noé. E nós temos a história da Torre de Babel. Isso marca a primeira parte do livro de Gênesis. Tudo isso aqui, Gênesis de 1 a 11, é Deus lidando com a humanidade como um todo. Deus criou o homem no ambiente perfeito, sem pecado, mas o homem se rebelou contra Deus. E as características dessa rebelião é que começa a ter assassinato, começa a ter poligamia, começa a ter uma série de coisas que vão contra a vontade de Deus, perversão, maldade sobre a terra. Deus julga a terra por causa disso, mas não extermina a humanidade, usa a sua graça, traz um remanescente ali, Noé, que também é um homem imperfeito, que também peca. A saída do dilúvio mostra isso, e novamente as nações se rebelam contra Deus na Torre de Babel. E aí no capítulo 12, o passo desacelera, porque Deus vai tratar especificamente de um povo. Ele chama uma pessoa, um homem, Abraão, para ser o pai de uma nação. Então, se em Gênesis de 1 a 11 você tem milhares de anos passando ali, de Gênesis 12 a 50 você tem 4 gerações: Abraão, Isaac, Jacó, José. A história desacelera. É como um filme que passa rápido aquilo que é importante ter um panorama, mas se foca numa história principal. O livro de Gênesis dá aquele panorama inicial, porque ele é fundamental para entendermos a criação, o pecado, mas aí ele vai focar em uma família que vai ser o foco em todo o Antigo Testamento, que é o povo de Israel.
Deus escolhe ali Abraão para ser o pai de uma nação. E Deus vai, por meio desse homem, estabelecer o seu plano, que seria abençoar todas as nações. Abra em Gênesis 12, primeiro texto que eu quero destacar aqui, nessa parte. Gênesis 12, de 1 a 3, nós temos esse chamado de Deus a Abraão e a promessa que é feita a ele. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o texto dessa transição, onde a história da humanidade como um todo, se torna focada na história de uma família que tem o objetivo de ser um canal de bênção de Deus para todas as nações. Então note como é o efeito aqui: Deus trabalhando com a humanidade como um todo, com as nações. E o povo se rebela, as nações se rebelam. Agora Deus foca em uma família, para que por meio dessa família as nações sejam abençoadas. Esse é o movimento de Gênesis. Começa falando da humanidade como um todo, agora se volta para uma família que vai ser um canal de bênção para todas as nações. É por isso que Jesus vai ser chamado lá em Mateus, na genealogia, como o filho de Abraão, aquele por meio do qual todas as nações seriam abençoadas, o descendente de Abraão. A promessa aqui de Gênesis 12 é cumprida de forma plena lá em Jesus, o descendente de Abraão, o filho de Abraão, que vai ser um canal de bênção para todas as nações. Isso tudo de forma bem inicial, sendo conduzido aqui no livro de Gênesis. Qual que é o propósito desse livro? O que a maioria dos estudiosos acreditam aí sobre o propósito do livro de Gênesis é demonstrar que o Deus criador de todas as coisas é o mesmo Deus que separa um povo para que seja representante dele na terra, prometendo a redenção por meio deste povo para o problema do pecado do homem. Temos alguns conceitos fundamentais aqui que nós vamos passar daqui a pouquinho nas lições, que é a parte que a gente vai trazer para a gente de prática. Mas alguns conceitos fundamentais. Primeiro, Deus é o Criador. Não sei se você já parou para pensar nisso. A Bíblia, diferente da nossa cultura, não tenta justificar a existência de Deus. Ela pressupõe a existência de Deus. O texto começa assim: no princípio Deus criou. Ela não fica argumentando, olha, existe um Deus, você pode... Não, Deus está lá, Ele cria, Ele é o Criador de todas as coisas. No princípio Deus cria. Um exercício aqui para exercitar sua mente aqui e fazer um pouco de confusão. O que existia antes de Gênesis 1:1? Oi? Só a Trindade. Só o Deus eterno, em 3 pessoas. Só Deus. Tudo o restante que você possa imaginar não existia. Deus é o Criador de tudo. Eu sei que na cultura popular, e alguns cristãos acabam sendo enganados por isso, tentam criar a ideia de um dualismo, Tem o Deus do bem e tem o diabo, que é o Deus do mal. Não, o diabo é uma criatura que se rebelou contra Deus, um anjo que caiu, se rebelou, mas ele é uma criatura. Antes de Gênesis 1 só existe Deus o Criador. Ele é aquele que governa, que cria todas as coisas. É assim que Gênesis começa, apresentando quem é esse que controla todo o universo, porque ele criou o universo. Esse que governa todas as coisas, porque foi ele que deu ordem a todas as coisas. Ele é o Criador. E ele criou o nosso ambiente, o mundo em que nós vivemos, nos criou
para um relacionamento com Ele, porém, nós temos o problema, que é o que termina a frase, o problema do pecado humano. O homem se rebela contra Deus. E isso cria um grande problema, que leva ao juízo de Deus, como nós vimos, mas leva ao mesmo tempo à graça de Deus, porque Ele não deixa que o homem fique enrascado no seu próprio problema, sem solução. Ele dá uma solução para o problema do pecado, já prometido lá em Gênesis 3, que o descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, e começa a desenvolver esse plano a partir de uma nação, de uma família. Então, se nós olharmos para a nossa história, eu sei que nós estamos no Brasil, talvez você pense, não tenho nada a ver com Israel, com Abraão, mas se nós olharmos de forma global o que Deus está fazendo no plano de salvar as pessoas, a nossa ligação vem de lá. É por meio do descendente de Abraão que nós somos salvos. Nós não somos Israel, mas a bênção que veio por meio do descendente de Abraão chegou até nós, como disse em Gênesis 12. Todas as nações da terra, ou as famílias da terra, seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão. Então, Gênesis é um livro que dá pistas para tudo. É o início que já aponta para o que vai vir. Tanto é que em Apocalipse, quando a gente tem lá, finalzinho do livro de Apocalipse, tem muitas coisas que meio que aparentam voltar para Gênesis. Você tem lá em Apocalipse, novos céus, nova terra, a árvore da vida. Ué, mas isso aqui estava em Gênesis. Você tem uma nova criação, novos céus e nova terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. E lá em Gênesis 21 e 22 nós temos novos céus e nova terra. Então parece que Gênesis é não apenas a origem, o princípio, mas é como se fosse um mapa para tudo aquilo que vai acontecer. É o ponto inicial de tudo aquilo que acontece na história da redenção, de Deus salvar o homem. Quais lições que a gente pode tirar desse livro? E aí a parte aplicativa para nós, nos dias de hoje. Primeira lição: Deus é poderoso. Onde nós vimos isso no livro de Gênesis? Na criação, no dilúvio, na própria questão da fertilidade. Lembre-se que muitas das mulheres dos patriarcas não podiam ter filhos. Foi o caso de Sara, foi o caso de Raquel, e que Deus mudou essa situação. Na destruição de Sodoma e Gomorra, também é uma história que está no livro de Gênesis. Na preservação de José e do próprio povo no Egito. Tudo isso é o poder de Deus. Vamos pegar um exemplo disso? Gênesis 1, abra sua Bíblia lá. Primeiros 3 versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Relato simples, né? Nós estamos acostumados com ele. Mas você consegue entender o tamanho do poder de Deus aqui nesse texto? O autor aos Hebreus vai falar que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui Deus fala e as coisas acontecem. Nós ficamos maravilhados com a tecnologia de hoje em dia, que você tem algum sensor, você fala alguma coisa e as coisas acontecem. Você fala, Deus fazia isso desde a criação. Haja luz e houve luz. Deus fala e as coisas acontecem. É a ideia que nós temos aqui de autoridade, de poder. É como alguém muito poderoso, que tem alguém subalterno e fala assim, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Aqui Deus é o Deus que comanda a criação, que tem a luz, que haja aquilo, que haja isso, que faça.
Ele vai falando e as coisas acontecem. Isso é sinal do poder de Deus. Deus é um Senhor poderoso. É a primeira lição que a gente vê no livro de Gênesis. Na maioria dos povos ao redor de Israel, os relatos sobre como o mundo veio a existir se davam entre conflitos entre deuses, geralmente. A Bíblia aqui fala assim: tem um Deus só, ele é suficientemente poderoso para criar tudo que existe. Ele fala e as coisas acontecem. É o mesmo Deus a quem nós adoramos. Por isso que nós oramos e colocamos as coisas diante do Senhor. Não é um mero ritual. Nós entendemos que o nosso Deus tem poder para, se for a sua vontade, fazer aquilo que Ele quiser. Deus é poderosíssimo. É assim que o livro de Gênesis começa apresentando. É um Deus, não é um Deus limitado, não é um Deus que não pode, é um Deus poderoso, todo poderoso, como as Escrituras vão falar. Segunda lição do livro de Gênesis: Deus é justo, Deus é poderoso e Deus também é justo. Ele julga Adão e Eva quando desobedecem uma ordem clara dele. Ele julga Caim, ele julga a humanidade no dilúvio e cidades perversas como Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus também está presente no livro de Gênesis. Daqui a pouco nós vamos ver o outro lado da moeda aqui. Deus é justo, Ele exercita sua justiça diante do pecado, mas Ele também é gracioso, senão todos nós estaremos exterminados. Mas nós não podemos esquecer dessa lição também: Deus é um Deus justo, que leva o pecado a sério. O pecado é uma ofensa contra a sua santidade, e nós devemos levar também. Gênesis 6, segundo o texto aqui, fala sobre o dilúvio. Versículos 5 a 7 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Em teologia nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de arrependimento. Claro que não é Deus olhando e falando assim: não sabia que isso ia acontecer, ou algo do tipo. É um sinal do profundo pesar de Deus pelo que estava acontecendo aqui, e o juízo de Deus. Mas agora leia o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus é justo, mas Deus é gracioso. E é por isso que nós estamos aqui, pela graça de Deus. Ele perdoa o homem, Ele promete salvação, Ele traz graça sobre Noé, sobre os patriarcas. Deus é gracioso. Imagine o seguinte: um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que tem poder sobre tudo, que dá comandos, que fala para o universo e as coisas começam a existir. Aí esse Deus fala para o homem: não coma dessa árvore. O homem vai lá e come, em rebelião contra o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Fala a verdade, se fosse você, o que você faria? Você tem todo o poder na mão, você criou o ambiente perfeito para aquele homem viver, e na primeira oportunidade aquele homem se rebela contra você. Provavelmente você vai dizer assim: pronto, acabou, não quero mais saber. Deus traz juízo, Ele julga o pecado, mas Ele não extermina. Ele é gracioso, Ele dá uma segunda chance, e uma terceira chance, e uma quarta chance. Ele não extermina a humanidade, Ele faz com que a humanidade permaneça por meio de um homem, Noé e sua família, e depois a sua promessa por meio de Abraão e sua família. Ou seja, Deus usando de graça para conosco, desde Gênesis. Deus é único, Ele é o Criador dos céus e da terra, não existem outros deuses para adorar. Como nós falamos, nos outros povos, os relatos sobre como as coisas vieram a existir era uma briga entre deuses.
Um Deus criou uma coisa, o outro Deus criou outra coisa. Esse é o Deus do céu, esse é o Deus do mar, esse é o Deus da fertilidade, esse é o Deus de... Não, tem um Deus. E só Ele deve ser adorado. No final da criação, Gênesis capítulo 1, diz que Deus olhou toda a sua criação, viu que era muito bom. Todas as coisas que Ele criou. Tem um Deus. É o Deus único a quem nós adoramos. É por isso que, depois em Êxodo e no restante do Pentateuco, vai ter todas as ordens. O Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Tem um único Deus. Ele é o Criador de tudo. É Ele a quem nós adoramos. Deus é pessoal. Deus se relaciona com a sua criação. Ele cria o homem à sua imagem. Gênesis 1 é o texto que diz isso. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus não é um Deus que cria o universo, dá corda nele e pronto, acabou. Deus é um Deus relacional. Por isso nós oramos, por isso nós o adoramos, por isso nós vivemos para agradá-lo, porque Ele é um Deus pessoal. Ele se relacionava com Adão no jardim. Ele fala com Abraão. Várias vezes Deus se relacionando com o seu povo, como se relaciona conosco hoje. E a última lição: o homem é pecador. Parece óbvio, mas o livro de Gênesis deixa isso muito claro. Gênesis 3, a queda no jardim, Caim matando o seu irmão, a maldade do homem proliferando pela terra antes do dilúvio, os próprios erros dos patriarcas. Isso é algo interessante da Bíblia. A Bíblia não esconde o erro dos seus heróis, porque o grande herói na verdade é Deus, né? Os agentes humanos são falhos. Abraão é o amigo de Deus, o pai da fé, mas é aquele que falha, que duvida da promessa muitas vezes. Então nós temos, o homem é pecador, e nós precisamos da salvação que vem do Senhor, da graça que vem do Senhor. E para concluirmos, isso traz 3 aplicações para nós. O único Deus e Criador de todas as coisas nos fez para termos um relacionamento de adoração com Ele. Então, viva para Ele. A primeira lição do livro de Gênesis: Deus te criou para viver num relacionamento de adoração com Ele. Esse é o motivo da sua existência. Não precisa ficar assim: para que eu existo? Porque Deus me colocou nesse mundo. Deus te colocou para você ter um relacionamento com Ele. Deus te criou para isso. Esse é o propósito da criação, um relacionamento de adoração ao Criador. Segundo, nossos pecados ofendem o justo Deus. Lutemos contra a nossa natureza pecaminosa. Tem um Deus justo, santo. Nossos pecados ofendem esse Senhor. Nós temos que lutar contra o pecado. Porém, o terceiro, a esperança que nós temos, é que a graça de Deus nos ofertou salvação. Isso deve nos levar à gratidão. Se nós pudéssemos resumir Gênesis em 3 lições, vida com Deus. Deus nos criou para isso. Nós estragamos tudo por causa do nosso pecado, mas Deus providenciou salvação pela sua graça. Então qual que é a nossa postura? Gratidão e vida para Ele. É isso que o livro de Gênesis começa a nos ensinar. É o comecinho da história bíblica. É o que ele começa a nos ensinar. Viva para o Deus Criador de todas as coisas, aquele que mesmo diante do seu pecado te ofertou salvação. Essa é a mensagem do livro de Gênesis. E é aqui que nós começamos nossos estudos. E eu espero que realmente seja um momento que nos leve a contemplar o nosso Criador poderoso e adorá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. Vamos orar para a gente encerrar? Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso aqui na sua casa, momento onde nós podemos orar, saber um pouco mais das aflições que cada irmão está passando, ou pessoas próximas, também nos motivos de gratidão ao Senhor, e também ter esse momento de instrução na sua palavra. Obrigado porque a sua palavra nos ensina sobre quem é o Senhor, sobre quem nós somos, e sobre qual deve ser nossa postura diante disso. Então,
Nós louvamos-te, ó Deus, pelo Deus santo, justo, gracioso, Criador, soberano sobre todas as coisas que o Senhor é. E nós queremos viver como servos adoradores do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando nosso momento de culto juntos aqui.